Olá pessoal, meu nome é Joel Caetano, eu sou diretor do curta-metragem Arapuca. Recebi o convite do professor Lucas para falar um pouquinho com vocês sobre cinema negro e representatividade. E estou muito feliz aqui e agradeço demais poder participar. A ideia do roteiro do Arapuca surgiu de uma inquietação minha a respeito do envelhecimento dos meus pais e o que tudo isso acarreta tanto para eles quanto para toda a família. Geralmente tudo que me assusta eu tento entender e a partir disso, minha forma de lidar com a situação é através da arte. Quando eu comecei a ter esse anseio, eu busquei pesquisar bastante sobre doenças degenerativas e como eu poderia abordar isso através de uma história, de um filme. Eu juntei essa temática, histórias de pessoas muito queridas que passaram por essa situação, tanto do expurgo e abandono por causa da sexualidade, quanto pela situação de cuidar de um parente idoso que está passando por esse processo de adoecimento. Nesse filme eu queria abrir mais discussões e dúvidas do que soluções, e eu espero ter conseguido alcançar isso. Bom, falando um pouquinho sobre minha experiência no cinema, né, e falando especificamente do cinema negro, né, no contexto brasileiro a coisa tem melhorado, mas não o bastante assim para dizer que está perfeita, né? Eu trabalhei em diversas produções e vejo muitas pessoas negras em diversas funções, mas ainda em sua grande minoria assim estão na direção ou direção de produção, etc. Né? Já no quesito diversidade na tela, tem melhorado bastante também. São passos que a gente sabe que são lentos, mas a gente está caminhando numa naturalização de atores negros em papéis que nem sempre eram comuns pra gente. Né? Eu, como roteirista e diretor, tenho interesse enorme em colocar nos meus filmes o máximo de protagonismo negro, em papéis que ressaltam características do negro brasileiro, mas em contrapartida também explorando uma representatividade que, como eu já citei anteriormente, nem sempre foi possível, né? Tem que ter personagens negros como heróis, médicos, estudantes, donos de empresas e outras atividades que a gente sabe, né, que não nos cabiam no cinema até há pouco tempo atrás. Eu acho que isso possibilita uma identificação maior do nosso público, provando que podemos ser o que bem entendemos, independente da nossa etnia. Infelizmente, o gênero de terror ele depende de várias convenções aí, que nem sempre favorecem as minorias, a gente sabe muito bem disso. Eu fico muito feliz que diretores como Jordan Peele, por exemplo, ele conseguiu criar histórias tão fortes e representativas que mostram os medos reais da comunidade negra nos seus filmes de entretenimento, de uma forma tão revolucionária assim. A gente tem que ocupar esses espaços, né, falar dos nossos medos. Eu acho que filmes como Corra, por exemplo, e que é do diretor Jordan Peele, faz muito bem isso e acaba gerando uma empatia, não só com os negros que já passaram por situações até muito parecidas com as do filme, mas também com o público geral, que começa a pelo menos tentar entender pelo que a gente passa no nosso dia a dia. Eu trabalho há muitos anos já com cinema e trabalhei em vários sets, e é comum às vezes rolar algum tipo de preconceito, principalmente duvidando da capacidade de realizar algum tipo de trabalho, ou até do intelecto às vezes. É complexo, mas o preconceito está aí e ele existe, né? O que eu costumo pensar e dizer para meus amigos e companheiros negros também é que nós temos que trabalhar em dobro, né? E que a qualidade do nosso trabalho é a melhor forma de combater esse preconceito. Sempre vai ter preconceito, as pessoas sempre vão torcer o nariz, mas a gente não pode desistir. Eu penso que essas obras que possuem uma representatividade igual a Arapuca, por exemplo, não carrega só a minha carreira, mas uma responsabilidade enorme de mostrar a nossa arte na tela e provar que podemos realizar filmes como qualquer outra pessoa, seja qual for a etnia. É muito importante a gente ter uma noção do espaço que a gente busca ocupar com o nosso trabalho, né? E se organizar para expandir e mostrar a importância do nosso cinema. Eu acho que ainda existe um caminho muito grande ainda para percorrer para dizer que temos um cinema brasileiro de terror negro. Mas há muitos negros fazendo cinema de terror. Isso me anima muito porque são filmes excelentes que têm uma visão distinta do que a gente está acostumado a ver nas telas, né? E com isso vem um volume aí de produções e provavelmente vai despertar o interesse até de estudiosos, acadêmicos que provavelmente vão escrever ótimos artigos aí, como vocês, né? Alguns de vocês que vão trabalhar na área acadêmica também podem fazê-lo. E eu acho que vai ser muito bom poder ler esse tipo de material e entender melhor como que é esse cinema de terror negro brasileiro. Eu fico muito feliz em participar, fico muito feliz que vocês assistiram meu filme e agradeço demais novamente a presença de todos. Muito obrigado.